Olá, estamos começando mais um Papo AMM, o podcast da Associação Mato Grossense dos Municípios. Para me ajudar a conduzir essa entrevista, eu convidei a Valdina Fraga, que é assessora técnica da AMM. Bem-vinda, Valdina. Muito obrigada, Júlia. Estamos aqui para conversar sobre cidades, sobre planejamento, sobre todas as coisas que envolvem uma boa administração. Isso aí, a nossa entrevistada de hoje, muito especial, a doutora Michele Pilon, que exerce o cargo de advogada da União. Ela é professora, palestrante, especialista em governos e desenvolvimento de cidades. Muito obrigada, doutora Michele, pela sua participação. Obrigada, Júlia. Obrigada, Valde, uma amiga, querida professora. Eu quero agradecer, uma imensa honra aí aos nossos prefeitos, servidores, vereadores, secretários que nos assistem. Parabenizando pela iniciativa, porque um podcast é sempre uma iniciativa maravilhosa. Hoje a gente tem videocast, né? Para debater políticas públicas e cidades. Então, eu que agradeço, Estado maravilhoso. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Bom, doutora, para a gente abrir essa conversa, vamos direto ao ponto. Vamos o que lá. que diferencia na prática aí uma gestão que apenas anuncia ações de uma cidade que efetivamente entrega aí políticas públicas com resultados reais para o cidadão? Esse tema, essa pergunta parece, nossa, que pergunta, né? Mas é o nosso arroz com feijão. Essa pergunta eu venho evangelizando o Brasil, literalmente, em várias palestras pelos estados, é a necessidade de uma modelagem de cidade. Quando você concorre a um cargo político, vai entregar um plano de governo, ele é insuficiente para fazer uma boa gestão pública. Quando você entra no mandato e inicia, de fato, a gestão na prática, há que se ter uma necessidade de fazer um planejamento estratégico do governo, né, organizando a gestão pública, que é o núcleo central da administração pública, posso dizer assim, que é o coração, aliando quais as políticas públicas que nós iremos trabalhar, daquelas que já são conhecidas da população, saúde, educação, assistência social, direitos humanos, a pauta de infraestrutura, mobilidade, saneamento, habitação, toda a parte de infraestrutura, segurança pública, necessidade básica ali, né? Exatamente. Então, o prefeito entra e começa a fazer uma modelagem de cidades, de modo que o ciclo de políticas públicas tenha o início, o meio e o fim. Não pode chegar assim, não... Isso é um beabá da elaboração das políticas públicas, mas que de longe não pode ter amadorismo. E como é que eles podem fazer esse desenho, como você disse, desenhar as políticas assim que sejam de uma forma mais consistente, com metas claras e que ataquem os problemas reais mesmo? O primeiro problema é um problema para alguns lugares, oportunidades, para outros desafios, é integração. A falta de integração já é a primeira objeção de a gente não ter uma política pública efetiva na ponta, porque hoje todas as políticas públicas acabam que elas são transversais. Uma saúde esbarra no crescimento econômico, desenvolvimento social, educação, inovação, ciência e tecnologia. Então, há que se construir um planejamento estratégico de governo integrado com as secretarias. Bem, cada secretaria faz o seu plano de ação, quais são as ações que vão realizar naquela pasta. Daquelas ações, ela planeja de que forma vai realizar os projetos, como que vai contratar esses projetos. Ora, eu vou fazer vou entrar em licitação em contratos? Não, é saneamento, eu vou fazer uma PPP, né? Eu vou utilizar para fomentar o esporte no meu município, Miroski. Que formas eu tenho de prestar esse serviço público? E depois, né, o nosso pulmão das políticas públicas, que é o financiamento. Financiamento público, privado, federal, estadual, municipal, fomento com a iniciativa privada, fundos, bancos nacionais, internacionais. Então, você vai destrinchando o mapa da política pública e aquilo que você vai realizar de projetos ao longo dos anos do mandato. E não é uma coisa simples, né? Porque nós temos aí 142 municípios, um desafio, né? E cada um com a sua característica. Exatamente. E essa é uma parte bem sensível, né? Porque tudo é urgência. Tudo é para ontem, tudo tem o seu valor e a sua importância. Então, essa definição da política, a qual a doutora Michele se referiu, é um grande desafio. E o que o prefeito, com a sua equipe, não tem como não pensar e não definir. Então, é a história de que boas ideias não bastam, né? Exatamente. E Mato Grosso, ele é um estado que é um dos maiores PIBs do Brasil, né?
Mato Grosso tem a economia do agro mundial. Mas como transformar essa riqueza do agro, esse PIB do estado do Mato Grosso, em qualidade de vida da população? Como transformar toda essa potência do agronegócio, né, o celeiro do mundo, para políticas públicas que desenvolvem a cidade? Esse é o desafio dos prefeitos, secretários, vereadores no estado do Mato Grosso. Porque nós temos crescimento, nós não temos problemas de geração de emprego e renda, que é um estado forte, é um estado rico, mas o crescimento acelerado traz pressão. Pressão para o serviço público de saúde, pressão para ter serviço de cultura, pressão para ter serviço de educação, pressão para ter serviço de infraestrutura nas cidades, acessibilidade no desenvolvimento urbano, plano diretor, saneamento, plano de habitação. Cidades prósperas como Mato Grosso, que tem um PIB elevado per capita da população, já temos que ser cidades inteligentes. Temos que ser cidades ISO, com padrões de normas internacionais. Ah, doutora Michele, mas isso é uma coisa... Não, isso é arroz com feijão. Entregas concretas, né? Entregas concretas. É uma modelagem. Gente, é que nem andar de bicicleta. Você pega uma bicicleta, começa a andar, não cai, vai, e depois você pega o ritmo. Quando você vê, você está com uma bicicleta boa, você está querendo pagar 15 mil numa bicicleta e andar campeonato de ciclismo, né? Tanto que você amou a brincadeira. Então, a prefeitura, ela tem que se especializar. A articulação política hoje, em tempos de governo digital, o Brasil, nós estamos entre os 5 maiores do mundo em governo digital, na União. E cedo ou tarde, mais cedo que nunca, os municípios vão ter que acompanhar a transformação digital. E em tempos de transformação digital, a modelagem da cidade passa a ser cada vez mais técnica e a depender menos de articulações políticas. Porque boas cidades, elas se constroem com bons projetos. Nós não temos problemas de falta de dinheiro. Nós temos, sobretudo no estado rico como Mato Grosso, nós temos problemas de projetos bem estruturados, com metas e formas de contratações pré-estabelecidas para que num cronograma de tempo acertado elas aconteçam. Se a prefeitura faz projetos, seu prefeito, se a prefeitura está sempre fazendo projetos para apagar aquele incêndio, ela não vai se tornar uma cidade desenvolvida. Ele vai entregar um mandato no final de 4 anos e vai ter entregue a prestação de serviço básico. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mas eu viajo o Brasil inteiro. Eu não aceito isso no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado forte, é um estado rico. Eu já tive a oportunidade de fazer várias aventuras aqui no Mato Grosso. Olha só, conhecedora do nosso canal. Eu já fiz 15 mil km só no mês, janeiro de 2022. Eu fiz aquela MT-130 do tempo que não era asfaltada, e no mês de janeiro. Chuva. Nossa, a caminhonete fazia assim. Fiz a Transpantaneira inteira. Pude ver toda a nossa beleza, a nossa riqueza. A beleza. Né? Já foi tudo para a região do Agro, Sinop, Lucas do Rio Verde. Tem propriedade. Campo Verde, Rondonópolis, Primavera, Campo Novo dos Parecis. Fiz, lógico, né? E no final de semana eu fazia um Manso, que é maravilhoso, a Chapada, Nobres, que é um lugar belíssimo. Então, assim, eu fui andando, porque sempre eu gosto de ir para os estados e pegar a estrada, né? Aí eu disse pro meu digníssimo Marco Antônio, eu quero conhecer o Mato Grosso raiz, porque ele é do agro, né? E ele falou, então, tu vai conhecer o Mato Grosso raiz. E eu peguei a estrada mesmo, foram 15 mil km. Então, eu pude perceber os desafios do estado, municípios longes, né? Logística, crescimento econômico acelerado e a cidade que está correndo para seguir o crescimento econômico. Então, assim, e não adianta, a gente tem governo estadual, federal, mas a primeira bateção de porta e a gritaria, como diz na minha terra, é na prefeitura. Não adianta.
E É o lá que prefeito acha, que né? tem que- Acha alguém para reclamar. E é interessante isso que ela está falando, porque é justamente isso. A gente tem essa síndrome, sabe? A gente sempre fala assim, a síndrome tupiniquim. É mais ou menos. Antigamente, as coisas demoravam muito para chegar. Mas hoje, a sensação que a gente tem é que ela chega ao mesmo Ao tempo em mesmo todos os tempo. lugares, né? Exato. Então, não tem mais isso. Embora tenha essa questão do transporte, das estradas, de ser por terra, não ser por mar. Mas ainda assim, com o avanço da tecnologia, eu acho que chega mais rápido. Acho que é isso que a doutora quer dizer, né? Que ela não aceita desculpa, gente. Não, com Para que certeza. ser diferente. Bom, levando em consideração esses pontos, doutora, qual que é o papel fundamental do prefeito e dos secretários na construção de uma cultura voltada para resultados e também no interesse público? Muito se fala em projetos, em recursos, em gestão. Mas o primeiro passo é a visão, é a liderança, performance pública. O prefeito que não tiver visão, o secretário que não tiver visão, a cidade não prospera. O desenvolvimento da cidade, o primeiro ato de governo passa pela visão. Que cidade que eu vou entregar, quais áreas que eu vou entregar, quando que eu vou entregar, ao final dos meus 4 anos eu vou entregar o quê, como, com quem, quando, onde. Aquele beabá que a gente faz na vida pessoal da gente. Então, a liderança, ela é formada pela performance pública, que é inteligência emocional. Gente, milhares de prefeitos perecem cidades por falta da inteligência emocional. Já pensou? Inclusive, esse é um dos assuntos, né, que está em evidência, não somente a questão de planejamento, mas a saúde mental também, né? Saúde mental dos servidores. Eu viajo o Brasil aí palestrando, dando aula, e os prefeitos falam, doutora, aqui gestão de pessoas está pegando. Então, assim, ó, a necessidade da integração da equipe, de capacitar servidores, de integrar servidores na Valorização. construção da política pública. Valorização, e eu chamo de pertencimento. O líder que quer, vamos dizer assim, gerir uma cidade, entregar uma cidade com resultados, embora com resultados ela pode não ser próspera, prosperidade é um outro tipo de cidade, ele tem que trazer integração. E aí junto vem a inteligência social. Nossa, o que é inteligência social? Que nome que é esse? Articulação política. Governo federal, governo do estado, iniciativas privadas, agro, líderes religiosos, líderes locais, Câmara de Vereadores, É a união comércio. mesmo, né, doutora? É fazer a escuta, a empatia, né, o chamamento, as audiências públicas, para construir a pauta da agenda da política pública, a gente chama na academia da agenda da política pública. E junto vem também a inteligência relacional, que é essa que eu e a Valdina acabamos de falar, que como que eu comunico com os diversos tipos de perfis de servidores, como que eu comunico com os diversos tipos de perfis de comportamento de munícipes, né? Então, doutora Michele, aqui, como você bem disse, no estado do Mato Grosso somos, assim, um estado rico, mas nós temos município e municípios, nós temos regiões muito ricas e temos regiões que nem tanto. Qual é o conselho, o que é mais adequado para esses municípios que têm uma maior dificuldade financeira para alcançar seus planejamentos? Todo estado tem aquelas cidades que se destacam mais e que elas servem de âncoras para as outras as cidades menores. E, ao fim e ao cabo, as políticas públicas que desenvolvem numa cidade maior, ela acaba promovendo o que a gente chama de desenvolvimento local e desenvolvimento regional. Então, para os municípios que são menores, digamos, tem um crescimento não tão acelerado, como, por exemplo, uma zona conhecida aqui como Sorriso, Lucas do Rio Verde, esses municípios, eles têm que buscar o fomento dessas políticas públicas com maior, vamos falar assim, integridade entre si, os consórcios, que tu bem citou, de desenvolvimento, com o governo do estado, com parcerias com financiamento e com a necessidade de construção de projetos regionais. Então, o estado do Mato Grosso tem um PIB alto, ele tem crescimento econômico. Então, ele, por ser um estado forte, ele tem aporte de recursos para promover
o seu desenvolvimento como um todo. Então, isso é um projeto de Estado integrado com, vamos falar assim, um projeto regional dos prefeitos daquela região, para que as políticas públicas comecem a ser direcionadas Desenho de para cooperativas, para aqueles municípios. de cooperação federativa, né? Exato, de cooperação, exatamente. Exato. Doutora, agora para encerrar, como é que a gente pode reforçar aí que o verdadeiro sentido da política pública é produzir esse impacto perceptível aí para a ponta, principalmente para o dia a dia das pessoas? A política pública, você começa a perceber que o seu mandato deu resultado quando a população está feliz. Quando a criança está com a educação, quando a gente tem desenvolvimento humano, quando a gente tem acessibilidade, né, na calçada, quando a gente tem um bom comércio ativo e próspero, quando a pessoa não tem que mais viajar, percorrer distâncias para acessar uma prestação de serviço público, né? Quando o governo digital bate na porta, a pessoa resolve a sua vida pelo aplicativo do município, do estado. Então, cidades que entregam resultados, cidades inteligentes, não são só cidades com tecnologia. São cidades que levam à transformação econômica e social no âmbito da sua comunidade local. E cada um pode fazer sua parte. E cada um pode fazer sua parte. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada. Obrigada, Júlia. Só pegando um gancho da doutora, quando ela fala transformação econômica, não podemos esquecer que estamos no ambiente de reforma tributária. Exatamente. Aí agora os municípios e os prefeitos, sua gestão, precisa pensar economicamente para a projeção dos próximos 50 anos. Então é um grande desafio. Eu acho que dos últimos tempos é o maior desafio que teremos. Sim. Estamos aqui A para pauta somar juntos. tributária, gestão fiscal e da fazenda está assim uma das partes mais desafiadoras, mas não é só para os prefeitos, também é para os estados e para o governo. Para nós, né, pessoas Para físicas. nós, pessoas físicas, né? iniciativa privada. Sim. Então é uma pauta Brasil que todos vamos nos ajudando e contribuindo e esperamos que teremos mais eficiência fiscal, né? Bom, obrigada pela participação de vocês. A gente aproveita, a doutora Michele, quer deixar suas redes sociais aqui para a gente divulgar no YouTube, nosso canal? Eu tenho sim. Eu sou professora num programa de desenvolvimento de cidades que chama Recidades Brasil no Instagram. E eu também tenho um Recidades Cast. Tenho um podcast com diversos temas no Brasil que desenvolve cidade, diversos meses. Acho que tem uns 60 episódios. Eu tenho o meu Instagram pessoal também, Michele Pilon. E podem usufruir de diversos conteúdos lá que modelam boas cidades. Viu só, ela tem muitos assuntos interessantes para tratar e a gente também, tá? Aproveita que você está aí no YouTube, já acessa também, faça sua inscrição, curte o nosso vídeo e aproveite para seguir a gente lá no Instagram, amm.mt. Até o próximo episódio, pessoal.